Retomamos então o estudo do nosso Evolução em Dois Mundos, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, capítulo número 14, Simbiose Espiritual. Nós falaremos sobre o sustento do princípio inteligente, o início da mentossíntese e depois da simbiose útil. E vamos aí seguindo esse nosso roteiro. Só para a gente lembrar, nós estamos aqui no capítulo número 15, 14 na verdade, né? Ainda temos o número 15, que fala sobre vampirismo espiritual, o 16, mecanismos da mente, 17, mediunidade e corpo espiritual, 18, sexo e corpo espiritual, 19, alma e reencarnação, e depois o 20, corpo espiritual e religiões. Então temos 7 capítulos para desenvolvermos, né? Esse de hoje, o 14º que nós vamos iniciar. Então vamos a ele. Né? Então aqui na página 95, na minha versão digital. Só um instantinho. Beleza. Então, bom dia, Chaconete, bom dia, Namone. Vamos lá, meus amigos. Simbiose espiritual. Aqui nos primeiros itens, né, André Luiz ele procura construir esse nosso raciocínio através de algumas imagens que fala, né, sobre essa simbiose que existe no plano da natureza, né, no ambiente natural. Bom dia, Didima. Então aqui, só para a gente poder pegar uma definição para nos ajudar aqui no melhor entendimento, só um instantinho. Então a definição de simbiose para nós, né? A simbiose pode ser definida como uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes, seja essa relação benéfica para ambos, os indivíduos envolvidos ou não. No meio científico, ainda não há um consenso sobre a definição correta do termo simbiose, né? Então a gente fala sobre ligação entre dois seres, aqui nesse caso, né, para nós seres humanos, a ligação entre duas mentes, né? Então, veremos aqui o caminho que André Luiz apresenta para nós, para o nosso aprendizado. Bom dia, embaixador. Então, primeiro, sustento do princípio inteligente. O princípio inteligente, que exercitara a projeção de impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante largas eras, alçado ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada, passa a plasmar novos meios de exteriorização em favor de sustento próprio. Então, no nosso caso aqui, né, como seres humanos, nós exercitamos então durante muito tempo, nessa nossa longa jornada, dessa longa trajetória que nós percorremos, o trabalho mental. Né? Então, primeiro é um trabalho interior, depois é um trabalho que começa a fazer a exteriorização dos nossos pensamentos, a elaboração de ideias. Então nós acompanhamos aqui em vários capítulos, né, vários itens que André Luiz abordou para nós, de que forma que esse processo de elaboração do pensamento foi se desenvolvendo dentro de nós, acompanhando também a nossa própria maturidade espiritual. Então, conforme a gente vai evoluindo, essa evolução, na verdade, ela é uma consequência da evolução do raciocínio, do sentimento, das emoções, ao passo que, da mesma forma que nós evoluímos, nós também vamos aprimorando as nossas ideias, os nossos sentimentos e emoções. Então, na verdade, ali é um processo duplo que vai acontecendo durante esse longo período em que nós vamos aí encarnando e desencarnando. E ele coloca para nós aqui que conforme a gente vai, então, passando por esse processo de elaboração, no plano espiritual, na condição de seres desencarnados, nós começamos então a criar novos meios de exteriorização. Essa exteriorização significa que
Ou eu busco ideias de fora, ou eu levo as minhas ideias para fora. Então é uma forma de eu exportar e importar ideias para aprimorar, para elaborar o meu próprio conteúdo interior. Ele coloca aqui para nós em favor do sustento próprio. Então isso é parte desse processo de elaboração. Principalmente quando a gente começa também a se envolver, a ter mais consciência ou trabalhar de uma forma mais elaborada com esse fluido que existe à nossa volta, né? O fluido cósmico universal que nós vamos então absorvendo e ao mesmo tempo também projetando ideias através dele, né? Então tudo isso para nós é parte desse processo de crescimento, né? É um processo individual e o fato de nós estarmos, né, soldado, envolvidos nesse meio coletivo, né, de onde nós, do qual nós dependemos, já que nós somos seres sociais, esse compartilhamento de ideias faz parte desse processo, porque sozinho o homem cresceria dependendo dos seus próprios esforços. E os nossos esforços, esses esforços intelectuais, os esforços emocionais, nesse sentido, eles são limitados, né? Então, quer dizer, se eu crescesse por mim mesmo, eu demorarei muito tempo, porque chegaria um ponto em que eu precisaria de estímulos exteriores para poder buscar novas ideias. Chega uma hora em que você, né, a gente pode fazer isso, pensar de uma forma mais clara, é que se eu fosse um compositor, por exemplo. Eu sou um compositor, eu trabalho com música, e eu vivo sozinho elaborando as minhas músicas. Chega uma hora em que eu começo a cair naquela mesmice, em que todas as minhas músicas falam da mesma coisa, os ritmos que eu crio são os mesmos, os acordes praticamente se repetem, até que chega uma hora em que eu começo a fazer pesquisas, começo a fazer intercâmbios, então eu começo a ouvir melodias de outras pessoas, temas de outras pessoas, e aí então eu começo a aproveitar essa troca de experiências e começo a fazer uma reformulação do meu conteúdo cultural e intelectual. Então um bom músico, ele sempre trabalha com pesquisas. Ele não trabalha sozinho. Então a gente pode perceber, né, que aquele bom músico, ele tem na casa dele aqueles tantos e tantos e tantos trabalhos de outros autores, né? Exatamente porque ele ouve com frequência para poder conhecer novas ideias. Exatamente para não ficar preso dentro daquele seu próprio círculo, ficando ali então repetindo as mesmas ideias, né? No nosso caso, na nossa vivência como seres sociais, nós estamos então também compartilhando as nossas ideias nos mais variados campos de ação. Então nós vamos ali na parte espiritual, na parte social, na parte científica, intelectual e dentre tantas outras, né? Então é importante que nessa convivência nós cresçamos. Por isso que aquele que é considerado um eremita, que vive isolado no meio da floresta, em todos os sentidos, né? Que vive isolado no meio de uma floresta, ele vive apenas em função da sua própria sobrevivência. Porque a vida dele se restringe apenas naquilo que ele precisa naquele momento. Agora, a partir do momento em que ele entra em contato com outros seres, ele começa a viver esse tipo de simbiose, que, como nós vimos pela própria definição, pode ser uma simbiose positiva ou negativa. Porque muitas influências são negativas, mas ainda assim fazem parte desse crescimento. Porque, conforme nós, como espíritos, vamos nos depurando, é natural que nós também sejamos mais seletivos nas nossas relações e saibamos também filtrar aquilo que para nós é mais positivo, evitando aquilo que para nós é negativo. Então a gente vê, né, que o sustento do princípio inteligente, essa sustentação depende dessa relação de compartilhamento de conteúdos íntimos, vamos chamar assim. André Luiz então procura ilustrar para nós aqui, né? No mundo das plantas, com o parênquima clorofidiano, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas e lançando de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. Então, nessa ilustração, André Luiz mostra exatamente o que as plantas fazem. Ela recebe a luminosidade. Dentro dela, ela faz o processo de sintetização de matérias orgânicas para sua própria sustentação, dos açúcares, por exemplo, e outros elementos, e depois ela exala aqueles gases que, para ela,
acabam não sendo importantes, mas para o meio onde ela vive acaba tendo essa importância. Absorve gás carbônico, devolve para a atmosfera o oxigênio, usa a luz para fazer esse processo de transformação. Então, percebemos assim que ela, por si só, não seria capaz de se sustentar. Mas recebendo e devolvendo para o meio, né, esses elementos com os quais ela trabalha, nós percebemos então que ela começa então, né, a viver esse desenvolvimento. Né? No caso da planta é o filtro, né, a importância dessa parte no nosso meio ambiente. Bom dia, Mami. No domínio de certas bactérias, aí André Luiz então já traz para nós aqui uma outra imagem, uma outra ideia, inteirou-se dos processos da quimiossíntese, ou seja, elaboração de elementos através de processos químicos, aproveitando a energia química aurida na oxidação de corpos minerais. Então também é parte de um processo de transformação que ela vivencia. Dudu colocou essa fototropia, enriquece através da luz essa energia que faz o seu melhor desenvolvimento. Então há necessidade dessa luz para que ela possa realizar esse processo. Bom dia, Andréa. E diz aqui para nós então ainda, entre seres superiores, falamos sobre as plantas, falamos sobre as bactérias. Entre os seres superiores, consagrou-se a biossíntese em novo câmbio de substâncias nos vários períodos da experiência física para garantir a segurança própria, sob o ponto de vista material e energético. Então aqui vemos também que os seres superiores, no caso dos animais, né, a partir dos animais até chegar aqui na nossa condição, né, de seres humanos, também temos a biossíntese, ou seja, através de elementos vivos, né, para podermos também passar por esse processo de elaboração. Então, é um novo câmbio de substâncias nos vários períodos da experiência física. Então, desde as espécies inferiores, nós temos então a elaboração do organismo se tornando cada vez mais complexo. E aí nós vimos, né, lá nos primeiros capítulos que André Luiz apresenta para nós, ele vai mostrando então as espécies inferiores, aqueles corpos ainda que não trazem sistemas complexos. E aí conforme o tempo vai passando, né, vendo ali no reino animal, aqueles seres que são menores vão crescendo, se tornando maiores, até chegar na condição de mamíferos e mais ainda, na nossa condição, onde nós temos um desenvolvimento de vários órgãos, os nossos órgãos são mais estruturados, como é o caso do cérebro, por exemplo, né? Tudo isso através desse processo. Então André Luiz ele traz para nós essa visão e ele coloca nesse último parágrafo aqui desse item. Habituado aos fenômenos do anabolismo, na incorporação dos elementos de que se nutre, e do catabolismo, da desassimilação respectiva, automatiza-se-lhe a existência em metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica através dos alimentos necessários à restauração constante das células e do equilíbrio dos reguladores orgânicos. Então, o que André Luiz coloca é que o nosso organismo começa a trabalhar com esse anabolismo e com esse catabolismo, que são dois processos metabólicos do nosso organismo, para que a gente possa se sustentar. É através desse processo que nós vamos, então, promovendo transformações, absorvendo nutrientes, sustentando nossas células, portanto, os nossos tecidos, os nossos órgãos e o nosso organismo. E tudo isso acontecendo de modo automático. Então, o que ele coloca para nós aqui é que cada uma dessas espécies, se pegarmos plantas, bactérias, anabolismo e catabolismo, exato, Brás. Então pegamos plantas, bactérias, seres menores, até chegar em nós, seres humanos, nós veremos então que cada espécie, dentro da sua condição orgânica, tem ali, vai elaborando nesse período esses próprios processos. Ele está trazendo para nós aqui uma visão da importância de nós criarmos os nossos processos de sustentação. Mas por que ele passa isso? Porque agora ele vem aqui num outro item, chamado início da mentossíntese. Se nós tínhamos, então, fotossíntese,
o processo através da luz. Quimiossíntese, o processo através de elementos químicos. Se nós temos biossíntese, que é o processo através de elementos vivos, nós temos agora, André Luiz coloca entre aspas, é o neologismo que está sendo criado aqui, mentossíntese. Ele fala sobre o processo de transformação da mente, ou seja, daquilo que ele absorve em termos de pensamentos e daquilo que ele transmite, aquele que exterioriza também da mente através dos seus pensamentos. Porque não é o pensamento em si, mas nós falamos agora também da qualidade do pensamento. Então ele coloca assim para nós. Então, início da mentossíntese. E nós estudamos anteriormente, né, todo o processo do pensamento, como ele é elaborado desde a forma mais simples e conforme o indivíduo vai tomando consciência da sua realidade, da sua existência, o pensamento começa a entrar no campo da consciência, das reflexões, das ideias, do raciocínio e também dos sentimentos. Né? Então a gente vê o que o pensamento ele vai se expandindo cada vez mais e ampliando cada vez mais o seu campo de ação, também entrando agora na qualidade do pensamento. Então ele diz assim: erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, que é exatamente a condição humana, em que nós estamos o tempo todo pensando e elaborando ideias, altera-se-lhe na individualidade o modo particular de ser. Então, quer dizer, nós vamos... É interessante a gente perceber que quando nós pegamos, por exemplo, vamos pegar a seguinte imagem. Nós assistimos a um documentário sobre vida selvagem. E aí então nós vemos, num ambiente aquático, aquele grande cardume, né, de peixes das mais variadas espécies. É difícil para nós vermos ali uma individualização, porque todos aqueles seres acabam seguindo um comportamento quase que comum a todos. Quando nós vamos na vida, por exemplo, dos animais aéreos, né, dos pássaros, nós vemos aqueles bandos passando, muitas vezes com centenas, até milhares de indivíduos, mas que nós não somos capazes de ver ali a individualidade. Nós vemos apenas aquela coletividade. Na vida terrestre é a mesma coisa, nós vemos numa savana, né, num campo aberto, aquelas várias espécies ali, ou aquela única espécie formando aquele grande bando. Então nós vemos ali também que, no caso, por exemplo, de antílopes, como nós vemos muitas vezes em documentário, aí nós vemos aqueles antílopes, todos eles correndo na mesma direção, todos eles parando para se alimentar, todos eles descansando. Nós não conseguimos imaginar o indivíduo diferente do outro no sentido de emoções, de sentimentos, de ideias, de inteligência. Nós vemos todos iguais. Nós não pensamos assim, aquele antílope é mais inteligente do que o outro, aquele peixe é mais emotivo do que o outro. Nós percebemos que nós não somos capazes de fazer essa diferenciação. Mas aqui, quando André Luiz coloca, erguido a geração do pensamento ininterrupto, ou seja, chegando agora à condição humana, altera-se na individualidade o modo particular de ser. Então, mesmo que nós vejamos uma reportagem que mostra do alto uma grande aglomeração de indivíduos, pensando, né, fora a pandemia, naturalmente, né? Então, mas a gente pensa naquele bando de gente, a gente não pensa naquelas pessoas, todas elas vivendo da mesma forma. Nós vemos ali indivíduos diferentes, com suas preferências, com suas ideias, com suas emoções, porque como seres humanos, eles já chegaram numa condição em que são capazes de demonstrar essa diferença, essa individualidade no modo particular de ser. Se nós vamos a um estádio de futebol e vemos ali 60 mil pessoas aglomeradas, nós sabemos que cada indivíduo ali tem uma preferência. Ele tem um nome, ele tem a sua identidade, ele tem a sua profissão, ele tem a sua família, ele tem o seu modo particular de ser. Diferentemente do que nós vemos nos reinos inferiores, em que aqueles animais, por exemplo, vivem ainda de uma forma, é uma coletividade, vivendo assim, só que sem uma individualidade. Coletivos, porém não individuais. Seres humanos não. Nós temos ali a coletividade formada por individualidades. Né? Dudu colocou, né, nem o primata parecido conosco é assim. Né? Apesar deles demonstrar, nós vemos, por exemplo, hoje nos cães, nos domésticos, né, Dudu, para quem já teve assim mais de um animal vivendo ao mesmo tempo, né, se você tem 2 cachorros,
3 cachorros, gatos que vivem ali, é fácil a gente perceber a personalidade de cada um deles. Então, embora nós vejamos esses animais como vivendo ali naqueles seres que praticamente não têm identidade, nós sabemos que eles têm, ainda que seja ali num processo de elaboração. Porque nós, para quem tem animais domésticos, né, conhece ali a personalidade, os gostos, né, enfim, começa a ver ali claramente que cada animal tem ali a sua característica, embora ainda de uma forma bastante rudimentar. Já os seres humanos, que é o que é óbvio, como nós já entendemos, né, embora seja óbvio, nós não estamos estudando o óbvio, nós estamos estudando o processo que elabora aquilo que nós consideramos óbvio. Então vai passando ali por diversas experiências esse princípio inteligente, encarnando, desencarnando, tendo ali projetos existenciais, ele vai então se tornando cada vez mais complexo, né? Não, até mesmo talvez nos próprios, para quem vive, por exemplo, num zoológico e vê ali num espaço animais da mesma espécie, o tratador ele conhece os animais. Ele sabe a diferença ali, a personalidade de cada um. Então, na verdade, somos nós que não temos acessos a esse ambiente, então nós achamos que são todos iguais. Então existe ali uma individualidade em processo de elaboração. E aí, quando nós chegamos nos seres humanos, nós já vemos isso com mais clareza. Mesmo que você vá numa sociedade considerada primitiva, você vai numa aldeia afastada daquele ambiente que nós consideramos como civilizado, e você vê ali claramente, naquele local, cada indivíduo que gosta tem um jeito de brincar, tem um jeito ali, um é mais emburrado, o outro tem ali uma personalidade mais alegre, o outro é mais emotivo. Por que tudo isso? Exatamente porque nós estamos, então, nos individualizando através da elaboração desse pensamento ininterrupto. Então vamos lá, segue André Luiz aqui para nós. O princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificaremos como sendo mentossíntese, porque baseadas na troca de fluidos mentais multiformes, esses fluidos mentais multiformes significam fluidos mentais que vêm de pessoas diferentes, de várias formas, podemos dizer assim, no dizer aqui de André Luiz, que ele coloca, né? Quando nós nos relacionamos num ambiente como esse que nós estamos agora estudando, né, com o passar do tempo, né, pela forma como nós nos relacionamos, pelo tempo, pela interação que nós temos aqui durante o estudo, nós conhecemos de uma forma relativa as nossas personalidades. Aquele que pensa desse jeito, aquele que pensa do outro, um se comporta de uma forma, outro se comporta de outro. Por que isso tudo? Mas porque há essa individualidade. Mas o fato de nós vivermos aqui todos, né, nesse ambiente de estudos, nós vamos então sendo naturalmente influenciados por esse fluido mental multiforme. É a minha forma de pensar, vocês com a forma individual de pensar. E aí então a gente vai trocando ideias e aprimorando cada vez mais o nosso conteúdo íntimo. Muitas vezes influências de formas positivas, outras vezes nem tão positivas, mas isso faz parte desse processo de elaboração dentro de uma coletividade onde nós temos individualidades diferentes. Então, André Luiz coloca, mais uma vez retomando aqui, o princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificaremos como sendo mentossíntese, porque, baseadas na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e irradiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Emitimos ideias e radiações e assimilamos radiações e ideias alheias. É nessa troca contínua que nós estamos vivendo. E independente do local onde nós estejamos, sempre haverá essa troca. Se é num ambiente que tem ali uma temática mais específica, como é o caso de nós estarmos aqui, você vai no seu ambiente de trabalho, você vai num ambiente social, no religioso, você vai trocar ideias de acordo com aquele conteúdo. Num ambiente social, aí você vai trocar experiências, muitas vezes, de ordem pessoal, no seu ambiente familiar. Enfim, estamos o tempo todo trocando esses fluidos mentais multiformes.
O Brás colocou, deixa eu ver, o Brás colocou, o mundo das energias é um grande enigma, né? De fato é. É uma espécie de comércio, de um intercâmbio contínuo que nós temos, né? O soldado colocou, né, as individualidades existem quando as diferenças existem, sem as quais todos os seres seriam iguais e a vida seria sem graça, né? Então a própria diversidade, quando nós começamos a entender exatamente o mecanismo divino que faz com que nós cresçamos, vem exatamente através da diversidade. Como eu falei para vocês, aquele bom músico, por exemplo, ele se torna um bom músico exatamente porque ele teve contato com essa diversidade, que fez com que ele tivesse ali contato com ideias novas, com projetos novos, né? Então, por isso que nós vemos, né, essa diversificação de seres significa uma diversificação de individualidades. E mais que individualidades, nós falamos então, né, de a diversificação de ideias, pensamentos e sentimentos. O Brás colocou, né, fluidos bons e fluidos ruins, simpatias, antipatias. Isso também é parte desse processo, né? Exatamente, né, soldado? A beleza da vida está na diversidade, não na igualdade. Do contrário, né, seria todo mundo robozinho, fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. E continua. O impulso que lhe surgia na mente embrionária, por interesse acidental de posse, ante a necessidade de alimento esporádico, é agora desejo consciente. Né? Ou seja, se no início nós agíamos de uma forma instintiva, agora, embora sejamos ainda impulsionados por instintos, nós somos agora, né, temos ali desejos que complementam os instintos. Então, no caso, quando ele fala sobre a necessidade de alimento esporádico, eu não penso apenas que eu preciso comer. Eu vou pensar, eu preciso comer, mas o que eu vou comer exatamente? Qual vai ser o meu cardápio de hoje? E aí então eu começo a elaborar então alimentos diferentes, pratos diferentes, que são mais saborosos, que são ali mais nutritivos ou menos nutritivos. Mas o que interessa para mim é que agora eu tenho os meus gostos. Se por acaso eu tenho ali vontade de ouvir música, não é apenas vontade de ouvir música, mas é que tipo de música eu quero ouvir, que tipo de emoção aquela música vai me provocar. Por isso que nós vemos, né, que se o impulso surge na mente embrionária, depois de um tempo nós temos agora o desejo consciente. E coloca para nós também um outro detalhe importante aqui, André Luiz, agora entra num outro campo. E, sobretudo, o anseio genésico instintivo, ou seja, os impulsos sexuais instintivos, que se lhe sobrepunha à vida normal, em certos períodos, converteu-se em atração afetiva consciente. Então, se no passado o sexo era apenas um impulso da criatura ainda primitiva, hoje não. Hoje nós temos ali o sexo como parte de um envolvimento afetivo, de um relacionamento, de compromissos, embora ainda sejamos imaturos nesse sentido, pelo fato de vivermos ali, né, relações que não têm ali a mesma responsabilidade, não tem ali o respeito da criatura por ela mesma e pelo outro. Ainda temos essas vacilações, mas percebemos que não é simplesmente como acontece no reino animal, a fêmea entra no cio e o macho se aproxima. Hoje não, hoje nós temos assim, bom, quem é, por quê, o que vai acontecer depois, de que tipos de sentimentos vão surgir de tudo isso. Então é a mesma coisa que nós vemos dos impulsos de um modo geral. Então esses desejos, essa elaboração de sentimentos, de desejos e tudo mais, acabou se transformando daquela atração instintiva e daquelas necessidades instintivas, agora de uma forma mais elaborada, de uma forma mais constante e de uma forma mais consciente também. E até o sexo pelo sexo, né, consciente como atividade dissociada de outros elementos. É porque nós vivemos ainda, né, embora nós sejamos mais conscientes, nós temos ainda os impulsos que falam muito fortes. Então as pessoas muitas vezes se buscam pela simples necessidade de satisfação do desejo. Mas é parte do processo de aprendizado, hoje nós temos mais consciência disso. Bom dia, Sônia. Tanto é assim que nós percebemos que no campo da sexualidade, né, o homem ele não pensou apenas no sexo pelo sexo. Hoje ele já está preocupado com a proteção, ele está preocupado com o controle de natalidade, ele sabe das responsabilidades.
as nossas leis começaram também a tomar ali mais cuidados, né? Por exemplo, com relação à paternidade, às responsabilidades do casal e tudo mais. Então nós vemos assim que sim, o sexo está presente. Mas hoje já, digamos assim, é um sexo muito mais aprimorado porque ele traz elementos morais e elementos racionais também. Né? Sendo que no passado era diferente. O instinto era simplesmente nos levava àquele tipo de comportamento, mais ou menos ali seguindo aquela citação no Antigo Testamento que dizia, né, crescei e multiplicai-vos. Esse era o princípio fundamental. Depois, conforme nós fomos nos tornando mais conscientes, aí então vem o ato e junto com ele a responsabilidade, mas uma responsabilidade ainda relativa. Relativa à nossa condição ainda de seres em processo de desenvolvimento. O HIV e outras doenças que levaram a isso, né, pintou em vários sentidos, né, as experiências da vida foram nos levando a tudo isso. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, quando a gente fala sobre a evolução dos relacionamentos entre as pessoas, no passado, quando nós tínhamos ali os homens mais primitivos, o sexo, que para quem assistiu àquele filme A Guerra do Fogo, é muito interessante a gente perceber isso, né? Que o homem ele se comportava para dar vazão a esse impulso sexual, ele se baseava naquilo que ele via no reino animal. E depois, com o passar do tempo, ele começa então a entrar na questão afetiva. Então, por exemplo, ele não pratica apenas o sexo pelo sexo, como acontece no reino animal, em que os animais simplesmente copulam e depois se distanciam. Eles começam a se aproximar por esse impulso sexual, mas começam ali a fixar os parceiros. E essa fixação de parceiros já mostra a elaboração do sentimento, porque ele vai dizer assim, eu não quero com ela ou não quero com ele. Ele vai dizer, eu quero só com ela, ou só com ele. E não simplesmente com qualquer um que aparecer. E a partir dali a gente vai vendo então, conforme eles vão estabelecendo essas parcerias, ou seja, tendo ali uma relação afetiva que vincula um indivíduo ao outro, apesar dos impulsos, com o passar do tempo ele vai tornando isso uma instituição. Ou seja, ele vai começando então a institucionalizar a relação, fazendo com que essa relação se transforme numa família. E aí depois a própria sociedade vai se organizando. Basta a gente lembrar que no passado, antes de nós termos ali, né, os compromissos perante a comunidade, porque simplesmente a comunidade não existia na sua estrutura. Então as pessoas simplesmente se relacionavam. Dentro de uma comunidade, quando elas começaram a se organizar, nós percebemos então que a minha relação com uma pessoa já era de interesse coletivo. As pessoas me viam com aquela pessoa, se me vissem com outra, já estranhavam. E aí depois começaram a vir as religiões. Por exemplo, a importância que nós tivemos dos rituais de casamento que começaram a surgir, principalmente entre o povo hebreu, que é aquele que nós temos mais contato aqui no mundo ocidental. Então os rituais de casamento, todo aquele cerimonial que nós vimos, né, que nós vemos, né, entre os judeus, de você, no passado, por exemplo, colocar ali aquela taça envolta num lenço, aí você pisa para poder quebrar, que simboliza alguma coisa. Aí quando você teve ali dentro do cristianismo, principalmente na Igreja Católica, quando veio a institucionalização, né, ou a implantação ali do casamento, em que a aliança tinha uma representação, é para fazer exatamente com que as pessoas firmassem um compromisso perante a sociedade. Então, quando você coloca aliança num casamento, significa que você está dizendo para todo mundo da sua comunidade que você está relacionada com outra pessoa. Está se relacionando, está comprometida com outra pessoa. Então a gente vê que se no início era apenas uma relação instintiva, de que forma que esse processo foi acontecendo, começando a elaborar sentimentos, a comunidade se organizando, até chegar naquilo que nós temos hoje, em que você tem ali o compromisso perante a justiça, perante a sua fé, perante a sua comunidade, você tem direitos e deveres, você tem responsabilidades, em que você é punido quando você não cumpre algumas dessas responsabilidades, você tem responsabilidade agora com os seus descendentes. Percebam como era naquela época em que nós nos inspirávamos nos animais, para hoje, para a grande organização que tem as relações. Mais uma vez, ainda há muito ainda a se trabalhar,
Nós temos as nossas imperfeições morais, em que o instinto ainda é muito forte, mas já vemos a diferença que era no passado para aquilo que é hoje. E isso tudo demandou, podemos colocar assim, coisa de alguns poucos milhares de anos. Se nós tínhamos aquelas gerações de 4.000, 5.000 antes de Cristo, então nós temos hoje, 5.000 antes de Cristo, nós temos 7.000 anos. Nesses 7.000 anos, tudo o que aconteceu durante esse processo. Aí seria interessante, né, se nós tivéssemos um especialista, um historiador que pesquisasse essa questão das relações afetivas, das questões legais, religiosas, psicológicas das relações afetivas, para ver como as coisas vão sendo elaboradas. Tem até um documentário muito interessante chamado A História do Sexo. E nessa história do sexo, a gente vai vendo então, né, o início da relação meramente afetiva, da relação meramente instintiva, que inclusive nós tínhamos, né, nas sociedades antigas, como na Mesopotâmia, naquela região, onde nós tínhamos ali os sumérios, os babilônios, tínhamos ali os fenícios e outras comunidades daquela época. É interessante a gente perceber que nos achados arqueológicos que são mostrados hoje, nós tínhamos aquelas estátuas que mostravam, por exemplo, um corpo feminino. Tem até ali me esqueci o nome dela agora, mas é uma escultura, talvez a mais antiga encontrada. É uma escultura que mostra o corpo de mulher, sem a cabeça, com grandes seios e com grande quadril, que simbolizava a fertilidade. Sem essa preocupação com relação afetiva, de mãozinhas dadas, de compromissos e tal. Não. Simplesmente o sexo estava relacionado com a fertilidade. E aí depois, conforme o tempo vai passando, a gente começa a encontrar elementos relacionados com os cerimoniais de casamento. Como é interessante a gente ver como essas coisas vão evoluindo, né? Cada sociedade se comportando dessa forma. Esse documentário, A História do Sexo, ele é muito interessante. Tá? Se vocês tiverem oportunidade de assistir, se vocês encontrarem, assistam, que vocês vão ver como eram o comportamento nas cortes, o comportamento nas comunidades antigas, na atualidade, né, quando nós tivemos ali a liberação, ali o feminismo, né, que aconteceu nas décadas de 50 e 60, em decorrência das guerras que aconteceram. As mulheres ali buscando a sua independência, aquela imagem clássica das mulheres queimando os sutiãs, né, porque elas diziam agora que elas tinham o controle do próprio corpo e tudo mais. Daí vieram os anticoncepcionais, os preservativos, né, e a ideia depois polêmicas com relação, por exemplo, ao aborto, porque a mulher exige ali o direito sobre o próprio corpo, inclusive de praticar o aborto. Então nós temos ali durante essa evolução aquilo que é positivo e aquilo que nem sempre é positivo. Aquilo que traz consequências morais, aquilo que traz para o homem ali que mostra o caminho da sua evolução. Tudo isso nesse processo de elaboração do pensamento, dos sentimentos a partir do seu comportamento. O soldado colocou, né, existem animais que têm parceiros para a vida toda, né, a depender da espécie, né? Apesar de não serem tão conscientes a respeito disso, como araras, por exemplo, que formam essas parcerias, mas a gente vê assim que não é aquele mesmo processo consciente, mas é um caminho, né, um início de uma mudança de comportamento. Há religiões que pregam casamento para o resto da vida, sim, né? O Dudu colocou, né, genesicamente, hoje é uma mudança substancial na forma de se pensar a sexualidade. Acho que as doenças do sexo, pandemia, trouxeram um pouco de resguardo, um certo medo de trazer uma relação perigosa, né? E isso transformou a relação de certos casais na sua vida sexual, numa melhor harmonia, sem o fato do medo, da traição, do desgaste dos casais, né? Do casal, na boa convivência genésica dessas pessoas que hoje pensam melhor no seu padrão de sexualidade, que tinham antes numa liberalidade total do meio que tínhamos antes do que acontece hoje nesse tempo. Pois é, Dudu, mas tem um fenômeno também que vem sendo estudado pelas faculdades de psicologia, que é a questão da infidelidade virtual, que intensificou nesse período de pandemia. Então, a tecnologia também trouxe uma mudança de comportamento das pessoas. Então, se presencialmente nós tínhamos o comportamento, com essa facilidade tecnológica, isso trouxe um outro comportamento. Relações que começaram, então, a surgir com pessoas vivendo geograficamente distantes,
Não, sem o uso mais ou menos, Dudu, porque a gente coloca assim. Não. Quando você fala genésico, você pode falar da relação física entre elas, do contato físico. Mas, virtualmente, a vivência da sexualidade também acontece. E é uma relação genésica. Né? Porque você não é apenas pessoas que conversam apenas sobre coisas da vida. Pessoas que se envolvem afetivamente, pois é. Então são pessoas que se aproximam à distância, mas com interesse genésico. Então é aí que a gente vê, né, as diversas situações que vão ali nos mostrando, né, esse aspecto da nossa personalidade. E hoje a gente vem vivendo, né, hoje no sentido de 20 anos talvez para cá, com o surgimento da internet, com a grande vulgarização da internet, todo mundo tendo acesso, as pessoas começaram também a se buscar à distância. E, de certa forma, muitas vezes trazendo ali consequências seríssimas disso também, em termos psicológicos. Aquela dependência afetiva, aquela dependência da tecnologia, né? A pessoa muitas vezes afetando a vida real dela, a vida pessoal. Então, quer dizer, são consequências que vão trazendo, e sim, vícios que vão surgindo também. A gente vê como isso, como esse tema é complexo, né? Nós estamos no bolo dele. Talvez daqui a 50 anos as pessoas vão olhar para trás e dizer assim, vocês lembram lá no começo do século XXI, quando o pessoal usava internet, usava ali programa esse, entrava naquele site, fazia isso, fazia aquilo? Pois é, nós somos parte da história nesse sentido, né? A Sonja colocou, né? Sexo no casamento era apenas como objetivo de procriação. Sexo com amor é coisa muito recente, de fato é mesmo. Essa história do sexo nesse documentário mostra bastante isso, Sonja. Né? O soldado colocou, creio que futuramente haverá implantes nas pessoas e não mais celulares e demais equipamentos. Vai saber o que vem por aí, né? Que a humanidade é bastante criativa nesse sentido, né? Vem aí mutação, né? Não usa nome, não usa some, né? Pois é. Atrofiar muitas coisas, né, Dudu? Vamos lá, pessoal. Então, por isso que eu coloquei para vocês aqui, né? Então, André Luiz colocou aqui, né? Sobretudo, o anseio genésico instintivo, que se lhe sobrepunha à vida normal em certos períodos, converteu-se em atração afetiva constante. Então, esse despertar da consciência trouxe para os seres humanos, né, essa atração, mas uma atração dirigida pela busca do desejo, pela construção da afetividade e também o despertar da consciência para as responsabilidades, né, da lesão afetiva para si próprio, para o outro. Então tudo isso é parte desse processo de desenvolvimento. Vamos em frente. Aparece, assim, a sede da satisfação invariável como estímulo à experiência e prefigura-se-lhe na alma a excessitude do amor encravado no egoísmo, como o diamante em formação no carbono obscuro. Então, a sede de satisfação invariável começa a se tornar para nós o principal estímulo. Ou seja, nós começamos a buscar agora uma satisfação. E essa satisfação não é apenas ali o prazer por si próprio. Não é o prazer físico, por exemplo, nesse tipo de relação. Mas ele começa a viver também o prazer da relação em si. A parceria, né, a amizade, o amor, a paixão, enfim, começa então a trazer ali novos elementos, como é colocado para nós. Nós começamos então a sentir de uma forma ainda prévia a excelsitude do amor, que vinha encravado no egoísmo como se fosse o diamante sendo elaborado no carbono obscuro. É como se nós pegássemos então, né, fazendo ali uma extração de diamante, você encontra ele no meio ali de sujeira, de outras pedras, e você vai então fazendo ali o processo de limpeza, de lapidação, para você encontrar o diamante verdadeiro. Mas ele está ali, o que você vê é só sujeira. É só aquela rocha disforme, mas dentro dela tem o diamante que vai sendo depois então burilado. Muito bem. Observem agora a virada que André Luiz coloca. A mudança física, a morte física, interrompe-lhe as construções no terreno da propriedade e do afeto
E a criatura humana, a iniciar-se no pensamento contínuo, sente-se quebrada e aflita, cada vez que se desvencilha do corpo carnal adulto. Então, se no mundo físico ele passa por todo esse processo de elaboração, todo esse processo de desenvolvimento, a morte física faz com que ele se separe desse ambiente e no plano espiritual ele começa a viver uma experiência diferente. Por isso, então, ele coloca, né, que a morte física interrompe as construções no terreno da propriedade e do afeto. Então, quer dizer, você tem relacionamentos, você tem família, você tem amigos. Quando você desencarna, você se distancia deles. E a criatura humana, então, a iniciar-se no pensamento contínuo, esse pensamento contínuo significa que eu começo a me acostumar com essas experiências afetivas, de relacionamentos, experiências sociais e tudo mais. E aí, então, no plano espiritual, eu vou me sentir quebrado e aflito todas as vezes em que eu me desvencilho do corpo carnal adulto. E aí, então, a gente começa a perceber o problema que vai surgir. Porque depois que eu desencarno e deixo tudo para trás, eu não chego no plano espiritual completamente livre de tudo aquilo que eu vivenciava. Da mesma forma que nós encarnados sentimos a perda de um ente querido, o desencarnado também sente a perda do ente querido. Porque mesmo que ele tenha mais acesso aos encarnados pelo fato dele estar desencarnado, não significa que ele consiga se relacionar e interagir com aquelas pessoas fazendo parte da vida dela, porque ele não faz parte mais. E nem sempre ele aceita isso com facilidade. Exato, entre o apego, entre as paixões, a dependência afetiva, que não é algo que a gente pega só em espíritos que a gente pensaria que seriam inferiores. Nós, nesse sentido, olharíamos do plano espiritual para a nossa família, para tudo aquilo que nós construímos, e veríamos que aquilo não nos pertence mais. E a gente viu isso de um modo muito mais prático quando nós vimos André Luiz, lá em nosso lar, quando ele começa a colocar para nós assim que ele sente falta da minha... Ele falava, eu sinto falta da minha esposa e sinto falta dos meus filhos, meu e meu. E aí disseram para ele, não, mas você já não tem mais, né? Seria assim, né? Seria dito para ele, né, que você já não é mais parte daquela família, embora você tenha ali os seus afetos. E ele fez questão, não, eu quero visitar minha família. No momento em que ele visita a família, os móveis da casa foram trocados, aquela que ele chamava minha esposa já era esposa de outro, os filhos já não pensavam mais nele, e aí então ele rapidamente se descompensou. E começou a sentir ali os sintomas daquela presença que ele teve naquela região umbralina que trouxe para ele tanto desequilíbrio. Depois, rapidamente, ele voltou a si. Mas aí nós percebemos, então, como é para um espírito que, mesmo estando bem no plano espiritual, não conseguiu ainda se desvencilhar dessa relação. Né? O Tic-Tac tinha colocado lá em cima, né, uma coisa que fica evidente é que não se pensa nas implicações. Né? Eu acho que pensar, Tic-Tac, a gente até pensa, é que a gente não está nem aí para ele, para essas implicações. Né? É aí que vem o problema. Que você sabe que vai ter problema se você fizer essa ou aquela coisa. Mas aí você não está muito preocupado com isso. Né? O soldado colocou, né? Não somos donos, temos parcerias, né? Ele ficou bem reflexivo, mas se recuperou, né? Ele foi muito generoso com o novo parceiro da ex-esposa. Ele teve que fazer isso para mostrar ali o seu conhecimento, o seu novo conhecimento adquirido. Né? Porque o espírito pode até fazer meio contra gosto, mas ele faz porque a consciência diz que ele tem que fazer. Mas se você perguntasse assim, tá bom, André Luiz, você fez isso, mas se você pudesse voltar no tempo e fazer sua esposa voltar a ficar solteira, o que você preferiria? Ah, eu preferia que ela ficasse solteira. Mas já que ela está casada, eu ajudo, né? Então ele faz meio que a contragosto. Né? O Tic-Tac colocou, né? As coisas são planejadas no mundo espiritual, mas quando chegamos aqui mudamos muita coisa, sim. Né? É parte desse processo, né? Estarmos aqui é nos desvencilharmos daquilo que existia, do nosso conhecimento, da nossa conscientização no plano espiritual, e começarmos a viver experiências que são muito objetivas para as nossas necessidades. Por isso, então, a gente acaba tendo esse esquecimento do passado, exatamente para que a gente tenha mais liberdade de ação.
a esse próprio esquecimento do passado, que é um tema bastante complicado para nós, porque a gente sempre se pergunta, né, por que tem que ser assim? E a gente vai ver, é assim porque tem que ser assim, pronto. Mas nós gostaríamos de lembrar do passado para poder justificar o presente. Mas exatamente essa liberdade que nós temos hoje é uma consequência desse esquecimento, né? Dudu colocou, né, as algemas mentais estão aí presas na consciência, ainda amarradas nas coisas arroladas na vida que tinha aqui na Terra, né? Levamos para o desencarne esse ônus, né? Sim, né? E temos os bônus também, né? Mas os ônus, infelizmente, acaba pesando muito mais, né? Fica dentro do contexto de um mundo de provas e expiações. É esperado passarmos por uma ou outra ou ambas, né? Exatamente porque quando a gente fala sobre o nosso processo evolutivo, o estágio em que nós nos encontramos, esses tipos de complicações são parte da nossa natureza não infantil, mas eu diria juvenil. Uma experiência, um espírito juvenil, ele é impulsivo, ele é apaixonado, né? E nós somos assim ainda. E nós vivemos ainda tantos problemas, né? É verdade. Haja parcela, né? Ficamos lamentando lá pelo insucesso, né? Então faz parte do aprendizado. O Braço colocou, né? Chico Xavier disse que foi um presente de Deus o esquecimento do passado, né? Pois é, mas como rebeldes, né, Braço? A gente vai dizer assim, mesmo assim eu queria saber. Aí os espíritos vêm e te revelam. Aí você fala assim, como eu queria esquecer, né? Então, não tem jeito, né? Como todo jovem, espírito juvenil, ele mesmo sabendo que vai sofrer, ele quer ver, né? Para ver como é que as coisas funcionam. Vamos lá, em frente. Então, coloca para nós aqui que o espírito, então, cada vez que ele se desvencilha do corpo carnal adulto, ele sofre essa aflição. A liberação da veste densa impõe-lhe novas condições vibratórias, como que obrigando-o à ocultação temporária entre os seus para que se lhe revitalizem as experiências, qual ocorre à planta necessitada de poda para exaltar-se em renovação do próprio valor. Então, liberto da matéria, liberto das vestes carnais, né, do corpo físico, ele então se esconde, ele se isola do seu grupo familiar. E esse isolamento tem ali o seu propósito, que é exatamente fazer com que ele se renove. Porque quantas vezes nós temos relações problemáticas, relações doentias, relações de dependência, de posse, né? Aí o espírito, então, depois de vivenciar aquilo que lhe cabe, volta para o mundo espiritual na condição de um indivíduo independente, porque todos nós somos independentes. A ideia que nós temos, por exemplo, né, de almas gêmeas, né, de pensar assim, não, eu até conversava, deixa eu lembrar aqui, com quem que eu estava falando sobre isso? Sim, falava com uma amiga e a gente pensava assim, né, eu estou procurando a metade da minha laranja. Só que, na verdade, você não é uma laranja pela metade, você é uma laranja completa. Você pode até encontrar uma outra laranja para ficar do seu lado. Mas acreditar que você é metade e você precisa de uma outra metade para que você seja completo, essa é uma fantasia amorosa que nós temos hoje. De você encontrar o amor eterno, de você encontrar aquele que vai te completar por toda a eternidade. Isso mostra para nós o quão ainda incompletos afetivamente e psicologicamente nós somos. Então, na verdade, é assim, eu não preciso de alguém para me completar. Eu preciso de alguém, eu desejo encontrar alguém com quem eu possa compartilhar aquilo que eu tenho e que possa também compartilhar comigo aquilo que tem. Aí sim eu posso me tornar uma pessoa completa e feliz. Então, quando o indivíduo desencarna, ele volta para o mundo espiritual para se reestruturar intimamente. Para que ele saiba que ele é individualidade, que ele não é dono de ninguém e que ninguém é dono dele. Que ele tem ali as suas responsabilidades, que ele tem ali os seus compromissos. Aí sim, depois ele começa a fazer um novo planejamento para uma nova existência. Então, diante de uma visão dessa, de dizer assim, nossa, eu preciso de você, sem você na minha vida eu não sou ninguém. Esse tipo de desespero, de apelação romântica que nós temos aqui no mundo, foge completamente à nossa realidade. De esperar, né, como que muitos espíritos falam sobre isso,
E muitos estudiosos falam sobre isso, dizendo que, olha, você não pode colocar sua felicidade na mão de ninguém. Porque esse alguém em quem você deposita toda essa sua dúvida, essa necessidade, esse alguém também tem as suas próprias dúvidas. Ele também quer ser feliz. E nem sempre você é aquele que vai fazê-lo feliz. Porque se você deposita a sua felicidade na mão dos outros, e esse outro não sabe o que fazer, a sua vida desaba. E na verdade você é a laranja inteira, você não é metade da laranja. Né? Então a gente vê como André Luiz coloca, só para a gente refazer o nosso raciocínio. A liberação da veste densa impõe-lhe novas condições vibratórias, como que obrigando-o à ocultação temporária entre os seus, para que se revitalizem as experiências, qual ocorre a planta necessitada de poda, para exaltar-se em renovação do próprio valor. Então nós vamos recarregar as nossas baterias no plano espiritual, isolados dos nossos entes mais próximos, dos nossos entes queridos. Isso não significa um rompimento de relação. A partir do momento em que o indivíduo se encontra saudável, ele não apenas retoma esse relacionamento, como ele se torna muitas vezes até o inspirador, o protetor daquele grupo. Mas desde que ele apresente condições morais para isso. Né? E continua. Épocas numerosas são empregadas para que o homem senhoreie o corpo espiritual, ou seja, que o homem tem o controle do seu corpo espiritual, ele sabe que ele é um espírito imortal, ele tem ali o controle dos seus pensamentos, ele tem ali o domínio do seu corpo perispiritual. Mas para isso demora muito tempo. Então, são numerosas, épocas numerosas são empregadas para que o homem senhoreie o corpo espiritual nos círculos da consciência mais ampla, ou seja, no plano espiritual. Porque, como deve compreender por si o caminho em que se conduzirá para a glória divina, cabe-lhe também debitar em si mesmo os bens e os males, as alegrias e as dores da caminhada. Então a gente vê assim que, como nós sabemos que a conquista da felicidade era uma conquista individual, o espírito, então, quando ele chega no plano espiritual, ele começa a fazer uma revisão da sua existência, ele começa a fazer ali a sua contabilidade íntima, para saber exatamente aquilo que ele conquistou, aquilo que ele perdeu, aquilo que ele precisa conquistar e aquilo que ele precisa evitar. Porque se ele vai se tornar um espírito puro, se ele vai se aproximar cada vez mais da glória divina, como André Luiz coloca para nós, né? Na verdade ele usa o termo na glória divina, exatamente essa, ele vai ter que fazer ali um processo de autoconhecimento e um autoconhecimento e, da mesma forma, um processo de desenvolvimento a partir das diversas experiências que ele vai precisar vivenciar. Lá em cima, a Chaconete colocou, né, como corrigir erros do passado se não me lembro do que fiz, onde errei em outras encarnações. Aí, a experiência, né, o que os espíritos colocam para nós, né, Chaconete, é que o passado ele vai mostrar para nós quais são os fatos que nós vivenciamos. E a nossa consciência vai mostrar para nós a essência daquilo que nós vivenciamos. Então esse processo de autoconhecimento, esse processo de autocontrole, esse processo de desenvolvimento de valores, é algo que nós fazemos a partir das próprias experiências que nós estamos vivendo. Eu sei já discernir o que é certo, o que é errado. Eu sei já aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal. Então, quando eu tenho esse entendimento e eu começo a estruturar minha vida com o objetivo de ter boas conquistas, o passado já não faz diferença. Porque eu sei que, a partir do entendimento sobre o mecanismo da vida, o conhecimento das leis naturais que nós estamos experimentando aqui, que nós estudamos, nós sabemos que nada acontece por acaso. Então, é o lugar onde eu vivo, é o modo como eu vivo, é os relacionamentos que eu tenho, que eu tive, quais são as minhas dificuldades e quais são as minhas virtudes.
é esse autoconhecimento. O grande problema que nós enfrentamos aqui no mundo é que nós, de um modo geral, nós não temos preocupação com isso. De você fazer aquele processo de autoconhecimento, de você analisar a sua vida e você trabalhar a reforma íntima, é uma coisa que poucos fazem. Porque todo mundo vive a vida no seu impulso. Então a gente passa a vida reclamando, a gente passa a vida lamentando, chorando o que não tem, mas a gente nunca enfrenta ali os desafios que são apresentados, que são parte desse processo de crescimento. Então a gente vê que a maioria, assim, vai vivendo um dia depois do outro dentro das suas ilusões ali, achando que essa coisa vai ser feliz, ou outra coisa vai ser feliz, e quando ele se dá conta, a gente percebe que ele caminhou muito pouco. Porque ele viveu em função de uma situação ilusória, porque ele não se deu ao trabalho de conhecer a sua própria realidade. Hoje nós temos o privilégio, por exemplo, de todos os dias falarmos sobre essas questões da nossa imortalidade e falarmos dos caminhos que nós estamos percorrendo. Que, claro, nós falamos de um modo superficial, não temos tamanho conhecimento para isso. Do contrário, nós não estaríamos aqui encarnados, pelo menos não na condição de provas e expiações. Mas o fato da gente falar disso todos os dias, pensarmos nessas experiências, pensarmos naquilo que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor, que para muitos isso aí é uma coisa que não vale a pena fazer. A vida é muito curta, eu tenho que aproveitar ela no máximo. Só que aproveitar esse ao máximo da vida, muitas vezes significa se afundar profundamente, né? E de uma forma bastante problemática. Lá em cima também colocou, né, Chaconete, quando você procura uma metade para completar a outra metade, acaba achando um limão, né? Pois é, depois azeda tudo. Mas porque falta exatamente para nós essa consciência, né, de autossuficiência afetiva. Porque a autossuficiência não significa que eu não preciso de ninguém. É porque eu tenho controle sobre mim mesmo e compartilhar com os outros, isso não é para mim um risco, uma ameaça ou que vai trazer algum sofrimento. Então, hoje nós temos um tema que ele é muito abordado dentro do meio espírita, que é o auto-amor. O auto-amor significa eu me amo e tudo que eu quero na vida é o melhor para mim. O auto-amor não significa eu me amo e eu quero que o mundo se exploda. Isso é egoísmo, né? Mas o auto-amor significa eu me amo. Então, eu, quando me relaciono com alguém ou quando eu desenvolvo ali uma vida em comunidade, eu quero fazer o melhor para os outros tanto quanto eu faço o melhor para mim. Porque o auto-amor nada mais é do que a passagem do Evangelho que Jesus diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, tanto que eu me amo, eu também amo as pessoas. Se eu não faço uma coisa ruim para mim, por que eu vou fazer para os outros? Porque eu sei que se eu fizer para os outros, eu estou fazendo para mim mesmo. Exatamente. Então, quer dizer, hoje esse tipo de ideia, ele é muito mais esotérico, né? Então, falam disso assim de uma forma bonita, mas muito pouco vivenciamos isso. Diz assim, olha, eu me amo, então eu não quero criar problema para mim nem para você. Se eu quero ser feliz e você também quer ser feliz, e nós podemos compartilhar essa felicidade, então nós estamos no bom caminho. Então tudo é parte desse processo de autoconhecimento, de maturação afetiva, maturação psicológica. E esse é um trabalho difícil de fazer. Então nós estamos eu acredito que nós estamos ainda no início desse processo de autoconhecimento, de nós falarmos sobre nós mesmos, sabendo de quem nós estamos falando, e não simplesmente jogar conversa no meio de uma roda de diversos assuntos. A gente fala hoje com consciência, né? A senhora já colocou, né? Temos que estudar mais Joana, né? Ela nos diz que não é importante as situações que nos são apresentadas, né? Os problemas, obstáculos que temos de que enfrentar, mas sim o que fazemos com esses obstáculos. Se eles existem é porque precisamos aprender com eles. Temos responsabilidade sobre eles. Eu preciso aprender a olhar mais para as minhas atitudes do que para o que os outros fazem, né? Então, esse é o caminho, né, que os espíritos, não apenas Joana, né, mas vários outros espíritos dizem para nós. Não importa quando, não importa onde, nem importa por quê. O que importa é o agora, de que modo que nós vamos conduzir nossa vida daqui para frente, né? Vamos lá para a gente finalizar, pessoal, rapidamente aqui. Ele diz assim, então, né? Continuando essa mesma ideia dele
da necessidade que ele tem de se isolar para poder alcançar essa autoconsciência e também dele trabalhar por si próprio, de uma forma independente, para poder caminhar em direção a essa glória divina, porque depende dele. Eu não posso pegar ninguém pela mão e levar em direção à glória divina, tampouco alguém pode pegar em minha mão e me levar para a glória divina. Eu tenho que caminhar sozinho. Portanto, essas conquistas são íntimas, individuais e intransferíveis. É isso que André Luiz coloca para nós. E ele diz assim ainda num outro parágrafo. Arrebatado aos que mais ama, e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica de que foi alijado, revolta-se comumente contra as novas lições da vida a que é convocado, em plano diferente, e permanece fluidicamente algemado aos que se afinam com o sangue e com os desejos, comungando-lhes a experiência vulgar. Ou seja, quando ele então vai para o mundo espiritual e ele não consegue compreender a transformação na paisagem doméstica, ou seja, como André Luiz, como ele próprio vivenciou, quando ele chega no mundo espiritual e percebe que a vida das pessoas que faziam parte da sua família se transformaram e ele não consegue compreender isso, ele se sente revoltado. E aí então o que acontece? Quando ele é então chamado nesse plano diferente, ele permanece fluidicamente algemado aos que se afinam com o sangue e com os desejos, comungando-lhes a experiência vulgar. Então ele começa a fazer parte daquele grupo, ele começa a influenciar, interferir na vida daquele grupo, porque ele não se comporta, ele não se conforma por ter sido tirado dele e por ele próprio ter sido retirado daquele local. Então é o que acontece com a grande maioria. A inconformidade de nós temos, de eu não aceito ter perdido a minha família, aquela família me pertence, eu quero continuar junto deles. E aí então começa a virar uma algema. Não é uma ligação mais saudável. E aí então, para finalizar, ele diz assim, nesse sentido, será, pois, razoável recordar que em seu recuado pretérito aprendeu automaticamente a respirar e a viver, justaposto ao hausto e ao calor alheios. Então aqui ele coloca que é importante lembrar que no passado nós já aprendemos a viver independentemente. Mas mesmo assim nós temos essa resistência para mudar aqui o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar. Então é o que acontece quando nós vemos no mundo hoje. E quando falamos do mundo, pensemos assim nas bilhões de pessoas que existem no mundo, nas milhões de famílias e relacionamentos que existem no mundo, milhões ou até bilhões de relacionamentos que existem no mundo hoje. Se nós pensarmos que são 7 bilhões, se pegarmos cada bilhão e formar ali um grupo formado por 7 pessoas, nós temos então bilhões de relacionamentos. De pessoas que vivem inteiramente e apenas em função da vida material. Nessas questões de dependências afetivas, de instintos, de sentimentos egoístas, de falta de compreensão da imortalidade, e de repente o indivíduo é arrancado da vida e levado para o mundo espiritual. A única vida que ele conhece é do mundo físico. Naquele momento, até que essa consciência começa então a despertar, e ele começa a se dar conta da nova realidade, e começa então a passar por essa transformação interior para poder compreender aquilo que ele está vivendo, quem ele é, de fato, e não apenas a sua última personalidade, quais são os seus relacionamentos, por que eles se formaram daquela forma. E aí então nós temos aqueles espíritos que rapidamente se conscientizaram dessa nova realidade, como há aqueles espíritos que demoram ali anos, décadas e até séculos para mudarem o seu modo de pensar. E é aí que André Luiz vem trazendo para nós aqui, nesse capítulo chamado de simbiose espiritual, é agora que a gente começa a entrar de fato nessa questão da ligação mental entre os indivíduos. Ligação essa que pode ser saudável ou pode ser nociva. Geralmente nociva pelo nosso grau de evolução, pelo nosso grau de maturidade espiritual. Porque eu não suporto perder aqueles que eu amo
pelo menos o amor na forma como eu compreendo ainda, porque esse amor ainda representa apego, representa paixão, é um amor seletivo, ele não é um amor universal. Então, quando nós pegamos a frase que diz assim, né, que o amor é como você segurar um passarinho. Se você apertar demais, ele morre, e se você deixar muito frouxo, ele foge. Você tem que encontrar o nível ideal para poder lidar com esse sentimento. Só que nós não temos ainda maturidade para isso. Tudo para nós é muito impulsivo, tudo é muito ilusório. E nós somos também constantemente bombardeados por ideias, por sentimentos e por fantasias que chegam para nós através do modo de vida que nós temos hoje. Em que nós somos estimulados na nossa sensualidade, no amor ideal, nas paixões cinematográficas, né? E nós não estamos preparados para lidar com a realidade. Daí que vem então as tantas frustrações, vem aí as tantas dificuldades, e mais ainda, né? Quando nós trazemos para a nossa existência atual débitos do passado que precisam ser reajustados através de relações íntimas dentro de uma família. E aí então vem um grande problema para nós. Como é que eu posso pensar no amor perfeito se eu ainda tenho um débito enorme para resolver? Como eu vou lidar com tudo isso? Com essa divergência entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero? Aí, como eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu preciso, mas eu negligencio para dar prioridade para aquilo que eu quero, aí então, como se diz popularmente, eu meto os pés pelas mãos e agravo ainda mais as situações que eu estou vivendo. Exatamente por essa falta de entendimento do porquê eu estar vivo e do porquê viver aquelas experiências. Tantos aprendizados para nós ainda, né? Por isso, então, essa simbiose espiritual, infelizmente, ela acontece de uma forma ainda problemática, pelo fato da gente não ter maturidade de lidarmos com tudo isso, com aquilo que não nos pertence, mas que nós acreditamos que faz parte, que aquilo é nosso, né? Então, esse é o ensinamento que é trazido para nós por André Luiz nesse capítulo, né? E nós falamos, né, no nosso último encontro que seria pedreira, né, falar sobre essa simbiose espiritual, né? Mas a gente vê assim que conforme a gente vai estruturando o raciocínio, a gente percebe, né, que o que é essa simbiose e de que forma que ela acontece, né? A Chaconete colocou, né, eu acho que o amor em si é perfeito, só que muitas vezes amamos errado. Não, nós não temos ainda, né? Eu sempre coloco para vocês, Chaconete, 3 elementos fundamentais que são importantíssimos na nossa existência, mas que nós não temos ainda entendimento sobre o que é. É o amor, a felicidade e a caridade. O amor nós achamos que amamos, mas nós somos apegados. A felicidade nós achamos que nós estamos vivendo. Na verdade, nós vivemos prazeres. E a caridade nós achamos que é o amor ao próximo. E, na verdade, a gente usa isso como ou culpa ou autopromoção. Então, somente com grande maturidade a gente vai aprender a lidar com esses 3 elementos. O amor, principalmente. Que a gente sempre confunde o amor com uma relação afetiva e uma relação física entre 2 pessoas. E não o amor universal como nós vimos, né, através dos ensinamentos de Jesus. Pois é, né, como foi falado, o amor mais próximo da perfeição é o amor de mãe. Né, mas ainda assim a gente lembra, né, o amor de mãe ainda tem essa... a mãe precisa saber amar principalmente, né, porque vem de uma forma instintiva, é elaborado, né, dessa forma afetiva, mas ainda tem essa questão do apego, né, como isso é difícil. Mas enfim, fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Marião colocou, né, lá vai encarnações até aprendermos, né? Sim, uma depois da outra a gente pode fazer com que isso se torne cada vez mais fácil, conforme a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso e controlando mais, né, os nossos impulsos e tendências. Enquanto nós agimos de uma forma irresponsável, inevitavelmente a gente vai criar situações que para nós são dolorosas. É isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. O próximo encontro nós falaremos sobre simbiose útil. Falaremos simbiose útil. Depois, simbiose exploradora. Primeiro a útil, depois a exploradora. Vão construindo aí na mente de vocês. Depois ele coloca simbiose das mentes. Simbiose das mentes. Deixa eu ver aqui rapidamente. E depois, histeria e psiconeurose. Olha só, hein? Essa histeria e psiconeurose a gente pode colocar como sendo o extremo da simbiose desequilibrada.